Fala galera, beleza? Hoje vou trazer um vídeo diferente para vocês. Vou mostrar um dia do meu treino. Treino de peito e tríceps. Vou mostrar os exercícios, quantidade de séries, pontos importantes de cada exercício, erros de execução também. Enfim, vou extrair bastante informação desse treino e passar para vocês e eu garanto que vai agregar muito. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Nosso primeiro exercício foi o supino inclinado com halter. Banco no ângulo de 30 graus, que na minha opinião é a melhor angulação para poder focar na porção superior do peitoral. Isso porque no ângulo de 45 graus você acaba tendo muita solicitação do deltoide anterior. Então eu acabo preferindo trabalhar com o banco inclinado a 30 graus. Primeiro estamos fazendo nossas séries de aquecimento. Na maioria das vezes coloco 2 séries de aquecimento para iniciar o treino. Essas séries são de 15 a 20 repetições, utilizando cerca de 50% do peso que nós vamos iniciar as nossas séries de trabalho, que são as séries normais, vamos dizer assim. E isso pode variar um pouco, mas a regra geralmente é essa. Vocês podem reparar que a gente executa o supino com os pés no chão e não apoiados no banco. Isso porque com os pés no chão você tem mais estabilidade, logo você gera mais força. Isso é mais interessante quando a gente visa hipertrofia. O pé em cima do banco é mais indicado para quem busca um trabalho com menos estabilidade ou para quem tem algum tipo de desconforto na lombar ao colocar os pés no chão, por algum tipo de encurtamento mais severo nessa região, por exemplo. Reparem como os cotovelos descem mais fechados que a linha dos ombros. É muito comum ver a galera fazer com os cotovelos bem abertos, o que não é recomendado, pois coloca sua articulação do ombro numa posição desconfortável, de vulnerabilidade, aumentando o risco de lesão, e não possui nenhum benefício. Então, por segurança e conforto, procure fazer o supino com os cotovelos abaixo da linha dos ombros. Você vai mirar o peso, seja o halter ou barra ou o que for, mais ou menos na altura do seu mamilo. Pode usar isso como referência e adaptar para o que ficar mais confortável para você. Uma coisa bem interessante no supino inclinado, que ele é justamente uma mistura dos movimentos de adução horizontal do húmero, que é o principal movimento do peitoral maior, e de flexão de ombros. Por isso, ele gera maior solicitação das fibras superiores, da porção clavicular do peitoral. E muita gente acaba cometendo um erro aqui. Não vou chamar de erro, vamos chamar de engano. No supino reto, o correto é você fechar as escápulas e manter elas assim o movimento todo. E além disso, fazer um arco com as costas também é normal, para gerar mais estabilização. Enfim, o que acaba acontecendo é que as pessoas buscam fazer esse mesmo posicionamento no supino inclinado. E não é para ser assim. No supino inclinado, suas escápulas devem ficar em neutro e você não precisa fazer esse arco, justamente porque você quer ter maior solicitação das fibras superiores. Essa é a intenção de fazer o supino inclinado. Quando você fecha as escápulas, atrapalha o movimento de flexão de ombros e quando faz o arco com as costas, reduz o trabalho das fibras superiores e aumenta das fibras médias. Então apenas deite-se e mantenha suas escápulas em neutro ao executar o supino inclinado. Agora nós vamos iniciar as séries de trabalho. Aqui a gente faz 4 séries. Como é o primeiro exercício, a ideia não é buscar a falha. A gente deixa repetições em reserva para gerar menos acúmulo de fadiga e não atrapalhar os próximos exercícios do treino. Em todos os exercícios a gente busca a progressão, lógico. E nesse aqui a gente acaba priorizando o aumento de peso. Nesse caso aí, inclusive, foi minha primeira vez usando o halter de 36 kg. Eu estava utilizando de 34 kg. Agora é trabalhar para consolidar essa carga, aumentar o número de repetições e depois passar para o de 38 kg e assim por diante. Como a gente treina em bando, tem essa possibilidade de pedir ajuda para colocar o peso na mão. Isso facilita bastante. Para quem não tem essa opção, é legal você utilizar as pernas para ajudar a dar um impulso e levantar o peso. Outro ponto do treino em dupla ou em bando é que sempre tem um spotter. Sempre tem alguém ali ajudando, incentivando. Isso é bom para que a gente tenha segurança e consiga extrair mais repetições. A ideia não é que esse spotter, que essa pessoa te ajude em todas as repetições. Não é isso. Você precisa aguentar fazer por sua própria conta e ela vai estar ali para te dar uma pequena ajuda, uma pequena margem de segurança, caso haja necessidade ali para você completar 1 ou 2 repetições a mais. Se o sujeito precisa fazer o exercício para você, tá errado, reduz a carga. Bom, depois do supino inclinado, a gente vai partir para um crossover com a polia alta. Aqui a gente também faz 4 séries de trabalho, com uma diferença. Aqui a ideia não é deixar repetições em reserva, o negócio aqui é ir até a falha em todas as séries. Essa ligeira inclinação do tronco para frente e a direção na qual a gente puxa os cabos faz com que esse exercício priorize as fibras inferiores do peitoral. Além disso, por ser um exercício feito em cabo, possuindo um pico de torque no final do movimento,
quando você está juntando os braços, ele também vai ter bastante solicitação do miolo do peito, principalmente mais embaixo, devido àquela angulação do exercício, como eu falei. Essa é minha segunda série, nela eu cometo um erro. Como a primeira ficou relativamente leve, eu consegui fazer mais de 15 repetições, eu tentei aumentar o peso. Eu botei uma placa inteira a mais e acabou ficando muito pesado. E aí eu não consegui manter uma boa postura no exercício, não consegui manter o peito estufado. Então a execução não ficou tão legal. O correto aqui teria sido eu manter o número de placas e colocar um halter ou uma anilha ali de 2 a 3 quilos em cada lado. Aí sim eu estaria aumentando o peso, porém não perderia a qualidade da execução. Nesse exercício, é bom sempre manter os cotovelos ligeiramente flexionados, peito estufado, apoiar na perna da frente, que deve ficar ligeiramente flexionada, para te dar uma boa base. Seu tronco fica ligeiramente inclinado, nada de se curvar demais, senão você acaba perdendo o foco do exercício. E você deve puxar para baixo até juntar as suas mãos um pouco à frente da linha do tronco. E para finalizar os exercícios de peito do dia, a gente fez um crucifixo na máquina. Aqui, as suas escápulas devem ficar fechadas, o peito estufado e os cotovelos na altura dos mamilos. A mesma coisa que falei lá no supino. Nada de deixar os cotovelos muito altos, na altura dos ombros, porque isso deixa numa posição mais vulnerável, mais fácil de machucar o ombro. A ideia desse exercício aqui também é de fazer as 4 séries até a falha, sempre buscando fechar por completo o aparelho. No começo é mais fácil e à medida que você vai acumulando as repetições se torna mais difícil. Isso porque esse exercício também tem o pico de torque no final do movimento. Então, além de priorizar as fibras médias, ele também solicita bastante do miolo do peitoral. Um erro muito comum nesse exercício é a falta de amplitude, tanto na hora de abrir quanto na hora de fechar o aparelho. E realizar movimentos curtos não é interessante quando falamos de hipertrofia. Quanto mais amplitude, maior o recrutamento de unidades motoras, de fibras musculares e, consequentemente, mais hipertrofia. Então busque sempre abrir bem o aparelho, basicamente deixando o cotovelo alinhar com os ombros lateralmente e depois feche completamente. Agora vamos para os exercícios de tríceps. Primeiro, tríceps francês unilateral no cross. Dos exercícios de tríceps, esse é provavelmente o que gera mais hipertrofia. Por que isso? Bom, vem sendo feitos e divulgados diversos estudos que mostram um comparativo de exercícios onde o pico de torque está na posição alongada do músculo versus outro exercício onde o pico de torque está em outro ponto do exercício, como na posição onde o músculo está encurtado, por exemplo. E para vários grupamentos musculares, inclusive o tríceps, o exercício onde o pico de torque está na posição onde o músculo está mais alongado é superior em magnitude de hipertrofia do que o outro. Isso quer dizer que você só deve fazer tríceps francês? Ou que você é obrigado a fazer ele sempre? Não. Isso quer dizer que é um excelente exercício, que é uma excelente ferramenta. E quando a gente pensa em desenvolvimento do tríceps, tem que sair daquela ideia de fazer apenas os exercícios em que o ombro está em posição neutra. Tríceps direto no cross, tríceps invertido, tríceps corda. Esquece isso. Você precisa ter variação da posição do ombro. E o tríceps francês é um belo exemplo disso. Seu ombro está em posição de hiperflexão. Então não seja preguiçoso e comece a fazer exercícios, mesmo que ache mais chatos ou que você não sinta tanto. Sentir é muito subjetivo e você não precisa sentir para ter resultados. O importante é você ter uma boa execução e focar nas progressões. A grande dificuldade do tríceps francês para a maioria das pessoas, inclusive para mim, está no posicionamento, que não é lá muito confortável. Você precisa descer com o braço atrás da cabeça. Um erro bem comum aqui é de inclinar a cabeça para frente. Sua cabeça deve ficar na posição normal, você deve olhar para frente e o seu braço descer por trás dela. E isso requer uma boa mobilidade do ombro. Outro ponto importante está em deixar o braço descer bastante e depois esticá-lo por completo, para que o movimento tenha bastante amplitude. O que eu já expliquei, que é bem importante para a hipertrofia. E caso você sinta mais facilidade com um braço do que o outro, normal. É assim com todo mundo e com a prática essa diferença vai diminuindo. Aqui no tríceps francês a gente também fez 4 séries. É um exercício complicado de apostar bastante em subpeso. Lógico que a gente sempre busca isso, mas é bem complicado, principalmente por ser unilateral. Então lembre-se sempre daquela estratégia de colocar um halter ou anilha de 2 a 3 quilos. Ali, ao invés de aumentar uma placa inteira, isso vai ajudar bastante nas progressões. E aqui acaba sendo mais fácil você conseguir ter um aumento mais constante no número de repetições do que no peso. Bom, depois disso a gente vai fazer um tríceps na corda, aí com o ombro em posição neutra agora. A grande dificuldade nesse exercício está em manter uma postura correta,
Aqui a gente tende a curvar as costas, acaba forçando muito a porção superior do trapézio e perpetuando uma postura de hipercifose torácica. O correto é tentar manter a postura com o peito estufado e mover apenas os antebraços, que é onde mora o outro ponto de dificuldade desse exercício. Aqui, a galera tende a roubar demais, movimentando os cotovelos para frente e para trás. Os cotovelos devem ficar fixos, você só vai flexionar e estender, sempre realizando um movimento completo, deixando a corda subir bem, nada de parar com o cotovelo em 90 graus e depois estende completamente. Aqui a gente também executou 4 séries, todas até a falha ou bem próximo disso. E por último, para finalizar o treino, a gente fez um tríceps testa com halter. Saímos um pouco do cabo e fomos para um peso livre. É sempre bom fazer essa variação. E também temos um ombro em posição de flexão agora, diferente dos outros exercícios. Além disso, um exercício onde ficamos com as costas apoiadas, o que ajuda bastante na estabilização e manutenção da postura correta. Eu prefiro executar esse exercício com halter, sinto muito mais conforto do que com a barra, porque eu tenho mais liberdade para escolher o ângulo que meus braços vão ficar. O banco inclinado é mais por uma questão postural, para colocar tanto o trapézio inferior quanto o serrátil anterior em uma posição ali de isometria, o que ajuda no fortalecimento desses músculos que tendem a ficar fracos e gerar problemas posturais. O ideal aqui é que os cotovelos fiquem o mais fechado possível, isso vai de cada pessoa, e é bem importante que você ache uma posição confortável para executar. Assim você evita possíveis dores nos cotovelos. É importante, como sempre, ter bastante amplitude, deixar o peso descer bem, mas assim como falei do tríceps feito na corda, os cotovelos ficam fixos. Você deve mover apenas o antebraço. É muito comum ver a galera movendo os braços para trás e para frente a cada repetição. E está errado. Apenas o antebraço. Apenas o cotovelo flexionando e estendendo. Aqui também realizamos 4 séries até a falha, contando com aquela ajudinha no final, né, para finalizar a série, puxar mais 1 ou 2 repetições. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido os motivos, os critérios por trás de cada exercício, as explicações. Espero ter conseguido adicionar algum conhecimento para vocês. E não se esqueçam de deixar um comentário dando a sua opinião. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!